Capítulo 56. Clones. 2 anos. Draculac inclinou a cabeça, ponderando as palavras de Shiro. Aquilo não pareceu muito tempo. Embora tivesse pouco mais de 10 anos, os Dragapults mais velhos de seu clã tinham uma expectativa de vida que se estendia por séculos. 2 anos não eram nada em comparação. Ah, mas mesmo assim, queria voltar para o Lago da Indignação. Shiro observou Draculac balançar a cauda para o norte, seu significado claro. Você quer voltar para casa? Então, que tal isso? Fique comigo e em 6 meses eu te levarei de volta para uma visita. Fique ao meu lado por 2 anos e eu mesmo te levarei de volta ao Lago da Indignação. Enquanto falava, Tiro balançou a escama de dragão diante dos olhos de Draculac, deixando-a oscilar para frente e para trás antes de pegar um pequeno punhado de Pokébocos e oferecê-los a Dreip. O pequeno dragão fantasma já tinha uma impressão favorável de Shiro, pois este havia tratado seus ferimentos. Agora, ao provar os familiares Pokébocos, a essência cuidadosamente refinada da tecnologia humana rapidamente conquistou seu pequeno apetite. E então havia a escama de dragão, uma tentação irresistível. Trepe deu pulinhos ansiosos, cutucando Draculac como se o estivesse incentivando a aceitar a oferta imediatamente. Devido ao seu tipo fantasma, a linha evolutiva de Drape raramente trocava de escamas, o que significava que lhes faltava um recurso valioso e crucial para o crescimento de um Pokémon do tipo dragão. Para eles, uma escama de dragão era um tesouro raro e precioso. Além disso, o Lago da Ira era um lugar entediante. Todos os dias eram iguais, Pokémon se aconchegando em seus ninhos, dormindo sem parar. Como isso poderia se comparar à emoção de viajar com um humano? Dracoac hesitou, visivelmente dividido. Passara toda a sua vida na segurança do território do seu clã. Partir tão repentinamente. Não precisa se preocupar, tranquilizou Shiro, tirando casualmente o último de seus pokébocos do tipo dragão. Eu cuido da sua comida e abrigo, e você receberá pokébocos todos os dias. Dessa vez, ele até misturou algumas do tipo fantasma destinadas ao Gassi, cujo aroma único preencheu o ar. No instante em que Draculac sentiu o cheiro, sua hesitação inicial evaporou. O Pokémon cauteloso assentiu ansiosamente, envolvendo a caixa de Pokébocos com suas pequenas garras e começando a comer, esquecendo-se até mesmo da escama de dragão. Tiro soltou um suspiro e deu um sorriso de canto. Então, os Pokébocos são a isca perfeita para atrair Pokémon selvagens, pensou ele. Esses dois também eram muito ingênuos. Eles esperaram por permissão em vez de simplesmente pegarem o que queriam. Ao contrário dos humanos, que sempre procuram atalhos, eles hesitaram diante do que estava bem na frente deles. Draculac mastigava alegremente enquanto Drape, ficando impaciente, soltava gritos urgentes. Após alguns instantes, Draculac finalmente afrouxou o aperto na caixa, permitindo que seu pequeno companheiro mergulhasse e comesse com a mesma avidez. Tiro colocou a escama de dragão na boca de Draculac, selando o acordo. Dito isso, ele recolheu Corvisquire e Gastly para suas Pokébolas antes de olhar para a colina ao longe. Vamos embora, disse ele, virando-se para sair. Tá. Draculac hesitou por um breve momento, olhando para trás. Ainda queria vingança. Se não tivesse encontrado um humano confiável e bom como Shiro, Brepe talvez não tivesse sobrevivido. A ideia de simplesmente ir embora sem retribuir o favor o atormentava. Mas Shiro não tinha intenção de se meter novamente naquela confusão. Ele e Draculac não tinham experiência em batalha juntos. Se reforços da Macrocosmos chegassem, seriam subjugados em pouco tempo. De repente, bom, um estrondo ensurdecedor ecoou pela encosta. O imponente Machamp, que vinha resistindo bravamente, finalmente desabou, seu corpo maciço deixando uma marca humanoide no solo florestal já fraturado. Enquanto Shiro negociava com Draculac, todos os treinadores próximos voltaram sua atenção para o Machamp desajeitado e enorme. Diante de um ataque coordenado de dezenas de Pokémon, ele havia atingido seu limite. Seu tamanho descomunal o tornava um alvo fácil para oponentes menores e mais ágeis. Com Gareth, o mais forte entre eles, liderando o ataque, os membros da equipe de caça e os treinadores da área selvagem trabalharam juntos em perfeita sintonia. Sob a implacável saraivada de ataques, Machamp cambaleou antes de finalmente cair no chão. Vou ver. Tiro não precisou olhar para trás para saber o que estava acontecendo. Ele acelerou o passo enquanto Dracoac e Drape rapidamente desapareceram em sua sombra. Sendo um Pokémon do tipo Dragão Fantasma e possuindo grande força, Dracoac conseguia se esconder facilmente nas sombras. Tiro sabia que, assim que aquelas pessoas terminassem de lidar com Machamp, seu próximo alvo seria o Dracolac, que havia desaparecido temporariamente.
A Macrocosmos jamais deixaria escapar um Pokémon pseudo-lendário. À frente, a borda mutável e multicolorida do fenômeno Dynamax se erguia. Sem hesitar, Tiro mergulhou. Por um breve instante, toda sua visão desapareceu, a distorção consumindo seu campo de visão. Então, tão rapidamente quanto surgiu, ele reapareceu do outro lado. O silêncio sepulcral da floresta o recebeu. Às margens do lago Axeuelo, vários treinadores da área selvagem se moviam à distância. Mantendo-se próximo à encosta da montanha, Shiro ajustou seu ritmo, misturando-se perfeitamente aos outros treinadores que passavam enquanto seguia em direção ao lago. Dentro da toca do Dynamax. Com Draculaca aparentemente derrotado, os caçadores posicionados na borda da zona Dynamax e aqueles acima dela retornaram à colina, auxiliando seu capitão, Tarik, a finalizar o Machamp Gigantamax. O maior medo deles era que Draculac viesse em busca de vingança após sua fuga. Se entrasse em fúria, mesmo antes da chegada das forças especiais da Macrocosmos, poderia facilmente derrotar um ou dois treinadores de nível avançado num instante. Ninguém queria ser o primeiro a cair. Nem mesmo os 3 treinadores de nível de ginásio da equipe de caça estavam dispostos a correr esse risco. Apesar da frustração, Gareth não podia se dar ao luxo de descontar sua raiva neles. Como capitão da equipe, ele era responsável tanto pela missão quanto pela situação atual. Por agora, finalizar Machamp era a prioridade. Elabom, martelo de madeira. Vendo Machamp cair, Gareth imediatamente ordenou o golpe final. Martelo de madeira era o golpe do tipo grama mais poderoso de Hilabom, e Gareth queria terminar a batalha com um único ataque. Empunhando seu bastão de madeira em forma de baqueta, Hilabom saltou alto no ar. Uma energia verde vibrante irradiou de sua arma, formando uma esfera brilhante semelhante ao Sol antes de cair sobre o enfraquecido Machamp Gigantamax. Os ataques vieram de todas as direções. Alguns eram pouco mais que incômodos, mas os golpes do tipo voador e psíquico, eficazes contra Pokémon do tipo lutador, causaram grande dano. Já gravemente ferido, Machamp não teve chance de reagir. Antes que pudesse se recuperar, Relabon saltou novamente e desferiu outro devastador martelo de madeira. Os golpes atingiram em cheio o peito e o abdômen de Machamp. Ele nem teve tempo de gritar antes de desmaiar. Seu corpo enorme começou a encolher rapidamente. Sua energia Dynamax está se dispersando. Num instante, treinadores de todas as direções surgiram, cada um segurando um Watt coletor, absorvendo freneticamente a energia carmesim que emanava de Machamp. A energia dispersa espalhou-se pela floresta, cobrindo uma vasta área. Por causa disso, nenhuma briga ocorreu entre os treinadores, eles estavam muito ocupados tentando coletar o máximo possível. Enquanto isso, Gareth, o capitão da equipe de caça da Macrocosmos, recolheu seus Pokémon sem se preocupar em participar da frenética coleta de energia. Seu foco era exclusivamente encontrar Dracloak. Mas, à medida que as distorções do campo Dynamax diminuíam lentamente, tornando-se mais transparentes, treinadores mais fracos já estavam reunidos do lado de fora, ansiosos para coletar os últimos resquícios de energia Dynamax. Por mais que Gareth procurasse, ele não conseguia encontrar o Pokémon que deveria ter se destacado mais, Dracloak. Ele escapou. Seus punhos se fecharam enquanto a raiva o consumia, seus olhos fixando-se na equipe de caça que se reagrupava. Capítulo 57. A retirada dos membros da equipe em meio à batalha era algo que Gareth conseguia entender. Diante do perigo, a autopreservação sempre vinha em primeiro lugar. Mas deixar Draculac escapar no meio do caos era algo que ele absolutamente não podia aceitar. Quando os Onix invadiram, apenas a equipe de caça estava na colina. Mesmo assim, de alguma forma, o dispositivo que prendia Draculac desativou-se sozinho. Alguém deve ter adulterado o dispositivo de captura durante o caos. Mas por quê? Que vantagem havia em libertar Draculac? Areta estreitou os olhos, reprimindo o impulso de lançar um olhar fulminante aos seus subordinados. Sua voz era baixa e firme. Alguém ainda tem um dispositivo de rastreamento? Uns membros da equipe reunidos hesitaram, trocando olhares inquietos. Então, um deles deu um passo à frente e entregou um dispositivo preto, semelhante a um tablet. Antenas finas e semicirculares estendiam-se de suas laterais, pulsando com uma fraca luz azul ao detectarem fortes sinais de energia a vários quilômetros de distância. No entanto, só conseguia captar Pokémon de nível de ginásio ou superior. Qualquer Pokémon mais fraco não emitia um sinal forte o suficiente para ser detectado. Tarete sabia que, dada a velocidade de Dracloak, se ele realmente tivesse fugido a toda velocidade, rastreá-lo seria quase impossível. Mas ele tinha que tentar.
O dispositivo emitiu um zumbido suave enquanto sua tela oscilava entre claro e escuro. Em seguida, dois sinais de energia distintos apareceram. Um é verde, do tipo grama. Sabem que a mão de Gary tremeu levemente. Ele respirou fundo. O outro é uma mistura de azul real e roxo, do tipo fantasma e dragão, nível elite. Seu aperto se intensificou. Movam-se e peguem aquele maldito Dracoac. Seu rugido furioso fez os caçadores fugirem em pânico. A maioria deles não fazia ideia de como o Dracoac havia escapado, mas no momento mais perigoso, nenhum deles se apresentou para ajudar seu capitão. Agora temiam ser pegos na tempestade de sua fúria. Respirando fundo para se acalmar um pouco, Gareth pressionou o botão de seu comunicador. Esquadrão B5, me copiam. A unidade de operações especiais chegou à margem oeste do Lago Axelel. Qual a sua localização exata? Ele aproveitou o momento para explicar rapidamente. Houve um incidente. Dracoac escapou, mas ainda está por perto. Estou enviando as coordenadas agora. Nós também estamos indo para lá. A outra parte ficou em silêncio por alguns instantes antes de responder. Entendido. Margem oeste do Lago Axelwell. Tiro se movia com a multidão de treinadores da área selvagem para fora da zona Dynamax, mantendo um olho na situação atrás dele. Agora que o Machamp Gigantamax havia sido derrotado, a equipe de caça se reagrupou, discutindo algo entre si. Uma vaga sensação de inquietação começou a invadir a mente de Shiro, embora ele não conseguisse identificar exatamente o motivo. Ele acelerou o passo, seguindo a margem do lago em direção à costa leste. Árvores densas logo bloquearam a luz vermelha que se esvaía e os últimos vestígios do fenômeno Dynamax. Mas então, Shiro percebeu algo estranho. Havia cada vez menos treinadores à vista. Até mesmo os Pokémon selvagens pareciam ter desaparecido. Aquilo não era normal. Independentemente de quem entrasse na floresta, Pokémon Communicate e Pidove deveriam ao menos espiar para fora de seus esconderijos para observar. A menos que um grande número de pessoas e Pokémon poderosos estivessem por perto. Caçadores do macrocosmo. Tiro percebeu imediatamente seu erro. Ele havia cometido um grave equívoco de cálculo. A julgar pela forma como os caçadores priorizaram a própria sobrevivência anteriormente, ele naturalmente presumiu que não passavam de tolos incompetentes, com pouca probabilidade de perseguir Draculac adiante. Mas essa suposição era baseada na tecnologia da Terra. Este era o mundo Pokémon. Havia inúmeras maneiras de rastrear Pokémon de alto nível. Mesmo que o dispositivo que aprisionou Draculac anteriormente contivesse algum material rastreável, isso seria suficiente para determinar sua localização exata. Tiro cerrou os dentes. Ele havia sido muito descuidado, agindo como se ainda estivesse em Hammerlock, passeando pela cidade sem se preocupar com nada. Deveria ter fugido assim que teve a chance. Não era como se alguém na área selvagem o conhecesse. Uma simples troca de roupas teria sido suficiente para que ninguém o reconhecesse. Mas agora era tarde demais para isso. Apareça Corvisquire. Shiro pegou uma Pokébola e libertou seu Pokémon. Voe para o outro lado do Lago Axelwell. Corvisquire agarrou os ombros e partiu sem hesitar. O Lago Axelwell era o coração da região sul da área selvagem, estendendo-se tão longe que o outro lado era quase invisível, coberto por infinitas ondas azuis ondulantes. Olhando para trás, Shiro avistou diversas figuras em uniformes cinzentos movendo-se rapidamente pela floresta a cerca de 100 metros atrás dele. No instante em que agiu, o ritmo delas acelerou. Droga lhe rangeu os dentes, mas não havia tempo para se lamentar. Nesse momento, só havia duas opções: escapar ou inverter a situação. Dragão. Dracoac tornou-se visível, seu corpo longo e esguio se enrolando protetoramente ao redor de Shiro no ar, enquanto seus olhos brilhantes fixavam um olhar nos caçadores que se aproximavam. Queria exterminá-los todos. Shiro sabia o que ele estava pensando. Ele acariciou suavemente o corpo de Dracoac para acalmá-lo e murmurou: Não se apresse. Há muitos deles, e eles podem ter tecnologia avançada. Dracoac hesitou, lembrando-se do campo de contenção de gelo que não conseguira romper antes. A lembrança o fez estremecer e ele assentiu com relutância. Mas Shiro não estava preocupado apenas com os caçadores. Macrocosmos não permitiria que um Pokémon pseudo-lendário desse nível escapasse duas vezes. Com os métodos de teletransporte do Mercado Negro, eles levariam apenas alguns minutos para enviar reforços de seu quartel-general em Lindon para a região sul da área selvagem. Eles podem já estar aqui. Corvisquire.
Assim que Corvisquiri sobrevoou o lago Axewell a algumas dezenas de metros de altitude, abriu abruptamente as asas e parou bruscamente no ar. Soltou um grito alto e cauteloso, olhando fixamente para frente. Um bando de enormes Corvikniks se aproximava ao longe. Corviknai. Tyrus reconheceu imediatamente. Táxis voadores de Galar. Corvisquiri, siga para o leste. Estamos voltando para a costa. Assim que terminou de falar, Corvisquiri virou bruscamente em direção à costa leste. Suspenso no ar, Tiro observava atentamente os movimentos na floresta, calculando rapidamente seu próximo passo. Lutar não era uma opção. Mesmo com Dracoac, tudo o que ele podia fazer era dificultar um pouco a vida dos caçadores. Muito provavelmente, os membros da Macrocosmos atacariam primeiro com Pokémon do tipo Psíquico ou Fantasma para capturá-lo e, em seguida, se concentrariam em subjugar Dracoac. Agora que fora desmascarado, não fazia mais sentido se esconder. Sua melhor opção era deixar Dracoac levá-lo e escapar. Mas será que eles poderiam? Assim que Corvisquiri alcançou a margem do lago, Shiro rapidamente o recolheu para dentro de sua Pokébola. Dracoac imediatamente assumiu o controle, mordendo a parte de trás de sua coleira para carregá-lo. Naquele instante, uma voz estrondosa ecoou tanto da terra quanto do céu. Treinador acima. Você está cercado pelo Macrocosmos. Você está cercado pelo Macrocosmos. Shiro franziu a testa. Quando estava prestes a olhar para trás, um denso feixe de energia congelante passou zunindo, quase atingindo a cabeça de Dracoac. 3. Trepe soltou um grito de terror e imediatamente se jogou nos braços de Shiro em busca de proteção. Tá. Dracoac contorcia-se e serpenteava pelo ar, concentrando toda a sua energia em desviar-se dos implacáveis raios de gelo que se aproximavam. Mas a cada manobra desesperada, sua altitude diminuía cada vez mais. Eles estavam ficando sem tempo. Capítulo 58. O treinador à frente. Você foi cercado por macrocosmos. Você está cercado pelo macrocosmos. O alto-falante estridente crepitou, seu ruído agudo arranhando os ouvidos de Shiro. Gotas de suor escorreram por sua testa, deslizando por sua bochecha. Enquanto flutuava para baixo, ele percebeu os ataques vindos de cima, forçando Dracolac a uma posição delicada. Ao mesmo tempo, vários Corviknight chegaram por cima, diminuindo a velocidade de movimento de Dracolac. Ele não conseguiria escapar disso. Desça perto da floresta, Dracoac. Tiro gritou com toda a sua força e rapidamente olhou para trás. O Corviknight mais próximo dele era de nível Elite, o mais forte entre eles. Em suas costas, uma Mamoswine de nível Elite pairava. Ao lado, um Vanillux de nível Elite pairava, os dois Pokémon reunindo energia de gelo em sincronia antes de lançar raios de gelo precisos, um após o outro. Um treinador de nível Elite especializado em Pokémon do tipo gelo. Um arrepio percorreu o coração de Shiro. Enquanto descia, seus olhos aguçados acompanhavam os movimentos abaixo. Da floresta, um Rillaboom gigantesco soltou um rugido estrondoso, avançando por entre árvores que mal chegavam à sua cintura, levantando poeira e detritos enquanto corria em sua direção. Shiro e Dracoac já estavam perto do chão, deslizando rapidamente pela trilha gramada à beira do lago. Por um breve instante, pareceu que eles haviam ultrapassado o Rillaboom, e os raios de gelo vindos de cima cessaram. Assim que Shiro soltou um suspiro de alívio, um imponente pilar de gelo passou por Dracoac, chocando-se contra a margem do lago. Um instante, parte da água e uma grande seção da floresta congelaram completamente, formando uma parede de gelo com vários metros de altura. Instintivamente, Dracoac se inclinou para cima para saltar por cima, mas outro raio de gelo passou unindo por sua cabeça, atingindo a parede de gelo à frente. Essa breve hesitação foi tudo o que bastou. Vanillux, semelhante a dois sorvetes fundidos, flutuava silenciosamente em frente à parede de gelo, bloqueando sua fuga. Me ponha no chão, disse Shiro, acariciando Dracoac. O dragão assentiu e o colocou delicadamente na margem gramada do lago. Atrás deles, Rillaboom se aproximou em disparada. Em poucos segundos, o imponente Pokémon do tipo grama estava diante deles, sua respiração pesada levantando poeira. Corviknight sobrevoava o local, formando um perímetro impenetrável. Mamoswine e Vanillux fixaram seus olhares em Dracoac, prontos para atacar ao primeiro sinal de resistência. Dracoac tremia, recuando instintivamente dos Pokémon do tipo gelo. Ele parava perto de Shiro, circulando em angústia, sobrecarregado pela quantidade de inimigos. Então, um homem deu um passo à frente. Uma figura de meia-idade, com queixo quadrado e barba por fazer, saltou das costas de Rillaboom, aterrissando levemente apesar de seu tamanho.
Ele parou a 10 metros de Shiro. Garoto, não sei como você conseguiu esse Dracoac, mas ele nos pertence, tombou o homem. Entregue-o agora e talvez deixemos você ir embora. Shiro reconheceu Gareth, o líder da equipe de caça. Gareth levantou a mão, fazendo um gesto para que Shiro recolhesse Dracoac para dentro da Pokébola e o lançasse. Ele queria evitar um confronto direto. Um Dracoac de nível Elite, se entrasse em fúria, causaria pesadas baixas antes de ser subjugado. Isso não vai acontecer. A voz de Shiro era firme. Ele estendeu a mão, puxando o Dracoac assustado para perto, seus olhos examinando os Pokémon ao redor deles. Ele sabia que não tinha saída. Mas ele não estava disposto a se render. Ele nunca implorara por misericórdia, nunca esperara bondade. Despique multa até este lugar, se ele tivesse deixado esses pensamentos criarem raízes, teria morrido há muito tempo. Segurando Drape, que tremia firmemente em seus braços, Shiro olhou nos olhos de Gareth. Ou você escapa ou morre tentando. Essa foi a resposta dele. Tra. Dracoa compreendeu as intenções de Shiro e soltou um leve grito em resposta. Sabia que tudo aquilo estava acontecendo por causa dele, mas se não tivesse procurado por Shiro na toca Dynamax e simplesmente tivesse fugido, Drape teria morrido. Eles eram companheiros. As pessoas à sua frente eram inimigas. Gareth estreitou os olhos, lançando um olhar para os Pokémon ao redor. Um plano já estava se formando em sua mente. Shiro cerrou os dentes, examinando a área com o olhar. No instante em que viu Gareth levar a mão ao fone de ouvido, seu corpo se tensionou, pronto para atacar a qualquer segundo. Pum. Gareth franziu a testa. Em seguida, sua expressão suavizou-se e ele deu alguns passos para trás. Algo parecia errado. Shiro hesitou, dando um passo cauteloso para frente. Nenhum dos Pokémon ao seu redor demonstrava intenção de atacar. Nesse instante, uma voz familiar veio de dentro da cabine de passageiros de um táxi Corviknight que estava por perto. E aí? Não é você, Shiro. O que te traz de tão longe de Hammerwalk? Mudou de ideia. Shiro congelou. Rapidamente vasculhou suas memórias, tentando identificar a voz. Marvin, ele murmurou. Da cabine de passageiros sob as garras do Corviknight, uma figura familiar, porém ligeiramente diferente, saltou para baixo. Marvin não era mais o sujeito imundo e desgrenhado de antes. Seu cabelo ruivo alaranjado brilhante se destacava nitidamente e agora ele vestia o uniforme branco da Macrocosmos. Com uma das mãos no bolso, acenou preguiçosamente para Gareth, que imediatamente se afastou e recolheu seu Rillaboom sem protestar. Ao mesmo tempo, o Mamoswine e o Vanillux que observavam Dracoac atentamente também foram recolhidos para Pokébolas com 2 faixas de luzes vermelhas. Surpreso, Marvin sorriu de canto, caminhando em sua direção. Eu não te disse que ia me juntar a Macrocosmos. Ele deu um tapinha no ombro de Shiro e estendeu a mão para tocar Dracoac. Mas o Pokémon se encolheu, recuando para as sombras, recusando-se a ser tocado. Marvin simplesmente deu de ombros. Eu te avistei do Corviknight e relatei isso ao presidente Rose, continuou ele em tom casual. Não esperava que ele demonstrasse tanto interesse por você. A mente de Shiro trabalhava a mil. Ele se lembrou de Marvin mencionando uma missão para sabotar o desafio de ginásio. Tudo fez sentido. Esses caçadores, não, toda a operação, faziam parte do plano de Rose, incluindo a captura deste Dracoac. Algumas coisas que o intrigavam sobre as ações da equipe de caça de repente fizeram sentido. Provavelmente todos recebiam recompensas por capturar Pokémon, mas os próprios caçadores não estavam dispostos a fazer o trabalho sujo para pessoas como Marvin, aqueles com conexões especiais. Marvin agarrou o braço de Shiro, conduzindo-o em direção ao Corviknight. Chocado, é agudo. Venha comigo. Você conhece o presidente Rose, não é? Ele quer te conhecer. Shiro assentiu em silêncio. Ele não se sentiu aliviado, apenas calmo. O perigo havia passado, mas agora ele estava à mercê deles. Provavelmente seria forçado a participar desse plano, seguindo as ordens de Rose. Ao se aproximarem da cabana, Marvin lançou um olhar fulminante para os caçadores que ainda estavam na floresta. O que vocês estão olhando? Ele retrucou. Se meu amigo não tivesse capturado Dracolac, vocês, seus inúteis, nem teriam visto a sombra dele. Ao ouvir suas palavras, os caçadores desviaram o olhar ou recuaram, sem querer encará-lo. Assim que Marvin e Shiro entraram no compartimento de passageiros, Corviknight abriu suas asas. Com uma poderosa batida de asas, alçou o voo. Um após o outro, os outros Corviknight seguiam de perto. Capítulo 59.
Tiro estava sentado no táxi voador, com um olhar fixo nas nuvens que passavam preguiçosamente pela janela. Sua mente divagava, tentando juntar as peças de tudo que aprendera com Marvin durante o último encontro deles. O objetivo de Marvin era claro: arruinar o desafio da academia e humilhar seu irmão mais velho, Gordy. Ou talvez, ele planeja aproveitar essa oportunidade para matá-lo? Mas não se tratava apenas de uma rixa familiar qualquer. O que pegou Shiro de surpresa foi que a missão não tinha sido ideia de Marvin. Ela tinha o apoio do próprio presidente Rose. Se Rose estava envolvida, Marvin não estava agindo sozinho. Provavelmente havia outros, talvez até mesmo viajando nos outros táxis Corvic Knight que voavam ao lado deles naquele momento. Tiro não pôde deixar de se perguntar até que ponto isso ia. Tiro, que tal isso? Eu diria que isso te recompensa por ter salvado minha vida antes, não é? A voz de Marvin despertou Shiro de seus pensamentos. Ele recostou-se com um sorriso, as mãos atrás da cabeça como se estivessem em uma viagem de carro despretensiosa. Shiro olhou para ele e assentiu lentamente. Se Marvin não tivesse aparecido hoje, provavelmente não teria saído vivo do lago Axelwell. Que coincidência, hein? Marvin deu uma risadinha. Te encontrei assim, do nada. Mas falando sério, impressionante. Capturar um Dracoac de nível Elite. Isso é insano. Shiro não respondeu. Ele apenas sorriu levemente e olhou para o Drape adormecido em seus braços. O pequeno Pokémon finalmente relaxou após escapar do perigo. Se a equipe de caça tivesse conseguido capturar Dracoac, provavelmente teriam colocado algum dispositivo de lavagem cerebral nele, transformando a criatura inteligente em uma arma sem mente. Seres pseudo-lendários, especialmente os tão poderosos, eram inteligentes demais para serem obedecidos de bom grado. Marvin o encarou por um instante, a curiosidade brilhando em seus olhos. Ele não conseguia entender como alguém como Shiro conseguiu conquistar Dracoac. Shiro não deu explicações. Ele não precisava. Mesmo depois de quase morrer, ele não se arrependeu de ter levado Dracoac embora. Ele não tinha certeza do que o futuro lhe reservava, nem se suas decisões eram certas ou erradas. Mas nada disso importava. Estava determinado a aproveitar cada oportunidade, no treinamento, na batalha, na sobrevivência. Se não se esforçasse ao máximo, como poderia competir com aqueles que nasceram no poder? Aqueles abençoados com talento e recursos. Assim como Ryan, da lendária família de domadores de dragões de Amerlock, Lance, de Canto, e até mesmo Leon, o campeão invicto de Galar, que alcançou a fama porque o presidente Rose o notou e lhe deu seu apoio. Bom, parece que agora também posso ter uma chance de conseguir o apoio da Rose. Shiro baixou a cabeça, sua mente já divagando sobre o que aconteceria quando finalmente encontrasse o próprio homem. Marvin inclinou-se para mais perto, continuando a observá-lo. Ei, Shiro, como você foi parar na área selvagem? Lá em Umerlook, você não encontrou o mercado negro, né? Espera. Não. Se você não o encontrou, como foi parar aqui? Matei alguém. Não tinha para onde fugir, disse Shiro calmamente. Marvin piscou, depois riu como se já tivesse entendido tudo. Deixa eu adivinhar, ostentou dinheiro e virou alvo? Nossa, que barra. Você devia ter ficado comigo desde o começo. Shiro balançou a cabeça levemente. Mesmo que pudesse voltar atrás e escolher 100 vezes, ele ainda escolheria ir para a cidade e viver uma vida tranquila e estável. Após acordar neste mundo e se tornar um fugitivo quase imediatamente, tudo o que ele queria era segurança. Não havia a menor possibilidade de confiar em alguém que mal conhecia naquela época. Marvin soltou um suspiro, seu sorriso desaparecendo. Sua voz baixou. Bem, depois que nos separamos, fui direto para o mercado negro e depois para a empresa. Depois de conhecer o presidente Rose, passei a fazer parte da Macrocosmos. Ele deu um tapinha em seu uniforme branco, exibindo com orgulho o emblema da Macrocosmos em seu peito. Deixe-me explicar nossa missão e o panorama geral, disse Marvin, recostando-se na cadeira e assumindo um tom mais sério na voz. Sabe como todo mundo acha que o presidente Rose manda em Galar? Isso é só metade da verdade. Claro, ele controla a liga, é dono da Macrocosmos e financia praticamente tudo, mas os líderes de ginásio ainda têm muito poder, principalmente sobre seus territórios. Tiro escutou atentamente. O presidente não gosta disso, continuou Marvin. Enquanto as academias planejavam se libertar da influência do presidente, ele queria enfraquecer a autoridade delas. Tiro franziu ligeiramente a testa. Atacando o desafio de ginásio? Marvin assentiu com a cabeça. Todo mundo acha que o desafio dos ginásios é algo justo e nobre, mas é uma piada. Os líderes de ginásio escolhem a dedo seus sucessores e passam os títulos de geração em geração em suas famílias como se fosse uma herança real.
E o sistema de cartas de recomendação só piora tudo. É tudo armado para favorecer os herdeiros de famílias da elite, transformando o desafio em um desfile de filhos de ricos e treinadores com laços familiares. A voz de Marvin ficou mais fria. É aí que entramos. Somos os treinadores que foram enganados. Excluídos do Gym Challenge por motivos estúpidos, família errada, falta de contatos, seja lá o que for. O presidente está nos usando para sabotar o desafio por dentro. Vamos provar a todos que os tais treinadores aprovados não são os melhores, eles são apenas privilegiados. Nesse momento, um sorriso surgiu no rosto de Marvin. E aqui está o pulo do gato. Se chegarmos à Copa dos Campeões e derrotarmos os atuais líderes de ginásio, o presidente prometeu que poderíamos substituí-los e nos tornarmos líderes de ginásio nós mesmos. Tiro finalmente entendeu. Ozzy não estava apenas tentando reformular o sistema da academia, ele queria destruí-lo e reconstruí-lo sob seu controle. E o principal candidato ao título de campeão, o invicto Leon, também era o homem de Rose. Não é de admirar que a equipe de caça da Macrocosmos os estivesse apoiando. Essa missão era crucial para os planos de Rose, uma jogada decisiva para assumir o controle total de Galar. O campeão de uma região não era apenas um título, era uma posição. O campeão era tecnicamente o líder de todos os treinadores e ginásios, com autoridade para mobilizar outros treinadores conforme necessário. Rose, atuando como presidente da Macrocosmos e da Liga, controla o campeão e os ginásios. Ele teria todo o poder político e militar de Galar em suas mãos. Cerca de meia hora depois, o táxi voador finalmente chegou a Windom. Impulsionados por vários Corviknight de nível de ginásio trabalhando juntos e usando o Tailwind para aumentar sua velocidade, eles cruzaram metade de Galar em pouco tempo. O horizonte de Windom era repleto de arranha-céus imponentes, mas o edifício mais impressionante era inegavelmente a sede da Macrocosmos, a Rose Tower. O enorme arranha-céu era cercado por um parque imenso. O táxi voador os levou diretamente até a base da torre. Metal negro e vidro estendiam-se infinitamente em direção ao céu. Do chão, o topo era invisível, tudo o que Shiro conseguia ver eram os reflexos brancos e ofuscantes. Ao sair do táxi, Shiro respirou fundo, sentindo-se um pouco apreensivo com o que viria a seguir. Afinal, ele era um forasteiro que se juntou à equipe no meio do caminho. Além disso, roubou um Pokémon destinado à missão. E, de volta a Amerlock, matou um membro da equipe da Liga, tecnicamente um dos homens de Rose. Ele não fazia ideia do que Rose pensaria disso. Vamos lá, Tiro. Marvin deu um tapinha no ombro dele e seguiu em frente como se conhecesse o lugar de cor. Dois guardas corpulentos, de uniforme preto e óculos escuros, estavam parados na entrada. Eles nem sequer olharam para Marvin. Tiro seguiu de perto, mas olhou para trás na esperança de vislumbrar os outros treinadores na missão. Tudo o que ele viu foi um garoto baixinho saindo de um táxi atrás deles. O garoto vestia uma camisa preta e uma máscara que escondia completamente seu rosto. Tiro não conseguiu identificá-lo, embora algo em sua postura lhe parecesse vagamente familiar. Ele entrou no elevador com Marvin, deixando o menino para trás. Sem esperar, Marvin apertou o botão do último andar e as portas se fecharam com um leve chiado. Em pouco tempo, eles chegaram ao último andar. Um corredor levava a uma porta grande e escura. Marvin deu um empurrãozinho em Tiro para que ele avançasse. O presidente Rose só quer falar com você. Entre. Não se preocupe, ele é um cara legal. Tiro olhou para ele de relance e caminhou em direção à porta, seus passos ecoando no corredor silencioso. Cara legal. Ele duvidava. Nenhum dos treinadores que conheceu nessa jornada tinha sido remotamente legal. Em pé diante da porta, ele estendeu a mão, respirou fundo e a empurrou lentamente, abrindo-a. Um tom bege quente preencheu seus olhos, completamente diferente do aço e vidro frios do lado de fora. Era um escritório surpreendentemente pequeno. Atrás de uma escrivaninha de módulo vermelho, um homem de meia idade, vestindo um terno cinza, ergueu lentamente os olhos para encontrar os de Shiro. Capítulo 60. Rose tinha a pele levemente bronzeada, com uma pequena faixa de barba por fazer ao redor do queixo e da boca. Uma única mecha de cabelo preto caía do lado direito, com o cabelo penteado para trás sobre o rosto. Por um instante, Shiro cruzou o olhar com o dele. Rose esboçou um leve sorriso, um sorriso cúmplice. Assim que Shiro se lembrou do motivo de estar ali e abriu a boca para falar, Rose o interrompeu. Ah, é agudo. Você deve ser o Shiro, certo? A voz de Rose carregava um tom de divertimento preguiçoso enquanto ele enrolava a mecha de cabelo solta no dedo. Esse não é exatamente um nome de Galar. É agudo. Shiro hesitou por um segundo antes de responder. Meu pai.
Eu sei. Rose o interrompeu com um tom frio e desinteressado. Você é de Speakmouth, não é? Shiro assentiu com a cabeça, sim. O sorriso de Rose se alargou. Seus dedos torceram a mecha de cabelo um pouco mais forte agora, como se o movimento o ajudasse a pensar. Ele falou devagar, quase como se estivesse narrando uma história. Tira, de Speakmouth, um treinador naturalmente talentoso, conhecido por toda a cidade. Todos acreditavam que você chegaria à Copa dos Campeões e traria glória a Speakmouth, talvez até ajudasse a cidade a se recuperar de sua decadência. Mas o líder de ginásio deu sua carta de recomendação ao seu único filho, Piers. Você ficou furioso. Quando o confrontou, ele o expulsou e o baniu de Speakmouth. Os moradores da cidade também acharam isso injusto, então você viajou para Windom e implorou a Liga por justiça. Parece correto. A voz de Rose permaneceu leve, mas a firmeza em suas palavras soava quase como um veredicto. Ele não estava fazendo uma pergunta, estava constatando fatos. Shiro não hesitou, nem questionou essa nova versão de seu passado. Ele assentiu sem hesitar. Vou me lembrar disso. Achou. Rose endireitou a postura e pegou uma pasta da mesa. O relatório diz que você capturou o Dracoax sozinha. Isso é verdade. Shiro fez um breve relato do que aconteceu. Rose ouviu atentamente, concordando com a cabeça. Quando Shiro terminou, as mãos de Rose se juntaram em uma salva de palmas lenta e deliberada. Seu sorriso se alargou ainda mais. Impressionante. Muito impressionante. Você tem talento, Shiro. Você sabe que o Dracoac era para ser uma captura da Macrocosmos, certo? Shiro acenou levemente com a cabeça. Rose inclinou-se para frente e seu olhar penetrante fixando-se nele. Eu li seu dossiê, incluindo o que aconteceu em Hammerlock. Você chegou a matar um oficial da Liga lá, não foi? Shiro não teve a chance de responder. Mas você nunca perdeu uma única partida no estádio Hammerlock, continuou Rose com naturalidade. Você até usou um Gastly recém-capturado para derrotar o primo mais novo de Ryan. Ian, não é? Derrotou o Jandmuo, o Pokémon mais valioso dele, um Pokémon que sua família de domadores de dragões vinha criando com tanto cuidado. O peito de Shiro apertou. Ele não estava com medo, mas sabia onde aquilo ia dar. Rose não estava apenas o elogiando, estava preparando algo. Era uma armadilha. Rose estava prestes a encurralá-lo com exigências muito maiores do que as enfrentadas pelos outros treinadores. Sabe, Rose brincou com o cabelo dele novamente, sem chegar ao ponto ainda. O talento de um treinador se resume a duas coisas. Uma, a capacidade de criar laços rapidamente com os Pokémon. Duas, a habilidade de comandá-los em batalha. Ele fez uma pausa e seu sorriso se alargou. Criança. Rose recostou-se na cadeira, baixando a voz para quase um sussurro. Quero que você chegue às semifinais da Copa dos Campeões. Pelo menos. Shiro saiu do escritório de Rose, processando a conversa que tivera lá dentro. A situação não lhe dava margem para argumentar. Ele concordou sem reclamar. Apesar da severidade de Rose, havia um lado positivo, a promessa de recursos de primeira linha durante toda a jornada, com prioridade sobre outros treinadores. Shiro refletiu cuidadosamente sobre isso. Se quisesse chegar às semifinais, precisaria de uma equipe completa de 6 Pokémon e 5 deles, além de Dracolac, teriam que ser de nível avançado no mínimo. Faltava apenas um mês e meio para o início do desafio da academia. Parecia apertado, mas na realidade ele tinha mais tempo do que aparentava. O Gym Challenge não era uma competição simples, era um evento transmitido ao vivo em toda a região, onde os treinadores viajavam de ginásio em ginásio. Os mais rápidos, como Leon, podiam terminar em um mês. Outros, menos habilidosos, podiam levar mais de 6 meses. A Copa dos Campeões só começaria após o término do desafio dos ginásios. Com Shiro e os outros agora envolvidos, todo o cronograma inevitavelmente ficaria mais lento, pois estava efetivamente lhe dando quase um ano. Não era um mau negócio, uma rara oportunidade de ficar mais forte sem ter que lutar por recursos sozinho. O único ponto negativo. Tudo o que ele fizesse estaria sob o olhar atento da Macrocosmos. Shiro estava absorto em seus pensamentos ao entrar no elevador, sem prestar atenção em nada. Ele esbarrou em alguém. Ele hesitou apenas por um instante, mas a outra pessoa, muito mais leve do que ele, quase tropeçou e caiu no chão. Era uma menina de pele escura e traços delicados. Seus longos cabelos preto-azulados estavam presos cuidadosamente atrás da cabeça. No momento em que Shiro a viu direito, ele não conseguiu se conter e deixou escapar. Nessa, a garota, mal conseguindo recuperar o equilíbrio, arregalou os olhos em surpresa. Você me conhece? A mente de Shiro estava a mil. Na linha do tempo original, Nessa era líder de ginásio de Uburi.
Mas agora, ela ainda não tinha chegado a esse ponto. Ele se perguntou se ela também fazia parte das missões especiais de Rose. Eu já te vi antes em Uburi. Só fiquei surpreso de te encontrar aqui, disse ele rapidamente, tentando disfarçar. Em Uburi. Nessa franziu ligeiramente a testa, tentando se lembrar de tê-lo visto lá. Só de longe, nunca conversamos, acrescentou Shiro com um sorriso sem jeito. Você provavelmente está aqui para encontrar o presidente Rose, certo? Ele está lá dentro. Por favor, entre. Nessa assentiu com um gesto confuso e caminhou em direção ao escritório de Rose. As portas do elevador se fecharam com um zumbido. Shiro soltou um longo suspiro, finalmente relaxando. Na história original, Nessa mais tarde se tornou uma modelo famosa, sua figura alta e esbelta definitivamente a destacava. Mas isso aconteceu depois que ela se tornou uma líder de ginásio. Pensando bem, conhecê-la não foi tão surpreendente assim. Embora Shiro já estivesse neste mundo há quase um mês, o efeito borboleta ainda não havia alterado drasticamente a linha do tempo. O passado de Nessa também não era ideal, mas sem dúvida ela tinha potencial para se tornar uma líder de ginásio. Essa missão especial dada por Rose pareceu ser um ponto de virada crucial para ela e, indiretamente, confirmou que as chances de sucesso da missão eram altas. O elevador desceu lentamente. Tiro não sabia para onde ir nem o que fazer em seguida, então decidiu ir até o térreo e perguntar por ali. Afinal, agora ele era oficialmente membro da Macrocosmos. O que ele mais queria descobrir era como os recursos seriam alocados. Não havia a menor chance de Rose lhe entregar tudo o que ele queria de bandeja. Além disso, o foco principal da missão ainda girava em torno de Leon. Se Leon derrotasse Ryan e se tornasse campeão, o plano de Rose já estaria pela metade. Jim. O elevador chegou ao primeiro andar. Tiro entrou no espaçoso saguão, olhando ao redor. De cada lado, havia balcões de recepção curvos em tom branco prateado. Atrás de cada balcão, funcionários com uniformes brancos desempenhavam suas funções na recepção. Tiro aproximou-se de um dos balcões e perguntou a um homem musculoso de óculos escuros: Onde fica meu quarto? E onde estão os outros membros da missão? O homem ficou em silêncio por um momento, depois respondeu lentamente: Marvin está no 12º andar. Ele vai te explicar tudo. Entendi. Tiro voltou-se para o elevador e apertou o botão. 12º andar. As portas do elevador se abriram, revelando um amplo salão minimalista completamente vazio de móveis. E aí, finalmente chegou? Perguntou Marvin, sentando-se no chão. Estava te esperando há um tempão.